Bom, muito boa tarde, 18 de maio de 2021, nós estamos dando início a mais um colóquio do Grupo de Estudos e Pesquisa em Gestão Pública e Desenvolvimento da Amazônia. Para quem não conhece, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento da Amazônia é um jovem grupo de pesquisa que hoje é sediado na Universidade Federal do Pará e orbita o programa de pós-graduação em Gestão Pública do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Esse grupo de estudos e pesquisas tem por objetivo trabalhar com a problemática da superação do subdesenvolvimento da Amazônia, portanto, temas relacionados a políticas públicas, estados, burocracia, federalismo, são temas muito caros. Nós temos algumas dissertações de mestrados sendo acompanhadas nesse grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa que é formado por pós-graduandos, mestrandos, nós temos alguns doutorandos também participando, e também vários professores de algumas faculdades da UFPA, inclusive professores de outras universidades, da UFRA, por exemplo, participando do grupo de pesquisa. Então, o nosso objetivo, portanto, é sempre trazer temas que dialoguem com as pesquisas, com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos dentro da nossa linha de pesquisa. Bom, cabe destacar que nós tivemos já 2 colóquios, um primeiro colóquio inicial com a professora Maria Amélia, trabalhando a questão das instituições, mineração e desenvolvimento da Amazônia. Tivemos um segundo colóquio com o professor Helenilson Pontes, trabalhando com o tema por que o Pará possui uma economia rica, mas uma população em situação de vulnerabilidade social. Temos mais 2 colóquios programados para o mês que vem, inclusive um dos colóquios é com o professor Fábio Carlos Silva, que vai trabalhar com a questão da formação institucional e desenvolvimento regional da Amazônia brasileira, e temos também programado o colóquio da professora Lígia Simonian, que vai trabalhar com a questão da formação socioambiental da Amazônia. Ao mesmo tempo, dentro desses colóquios, nós estamos produzindo um material didático. Esses colóquios, eles ficam gravados e eles ficam num banco de palestras, de conferências que nós temos, que sempre que possível nós estamos ofertando aos seja discentes da pós-graduação, seja docentes também, com o objetivo de ter também um material didático complementar às nossas disciplinas. Antes de iniciar o colóquio de hoje, eu vou fazer a devida apresentação do professor Cláudio Chiquida, vou fazer uma contextualização do tema, mas eu queria, nesse momento, passar a palavra ao professor Fábio Silva, que é o nosso vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública, para ele falar um pouco do nosso programa. Professor. Tem que ligar o som, professor. Ligar o som. Essa tecnologia moderna, né? A gente comete atos falhos, né, Flávio? O Flávio está aqui, estou vendo o Flávio aqui, está fazendo a disciplina que a gente está ministrando atualmente no programa, lá para a turma do IFAP, tem uma parte também de demanda social. E eu queria, então, agradecer aí ao Eduardo pelo convite de eu estar aqui nesse momento. Esses colóquios são realmente muito importantes, porque eles estão difundindo conhecimento, mas um conhecimento que é apresentado pelo convidado e é debatido e é refletido pelos participantes. E isso acaba realmente trazendo uma dinâmica que permite assim, o crescimento individual, né, permite avançar nas propostas de transformação da sociedade. Então, o nosso programa de pós-graduação em gestão pública, na verdade, tem essa missão. Nós tivemos uma reunião há pouco tempo, referente aí ao planejamento estratégico do programa, e aí alguém aventou a possibilidade, acho que foi até a Rosana, que a gente precisaria definir missão e visão, né? E foi dito, não, mas isso, de certa forma, já está implícito, a missão é a gente atingir o doutorado, né? E eu não compartilho dessa ideia, não. Acho que a nossa missão é muito mais nobre do que isso, né? A nossa missão é realmente trazer um conhecimento que possa proporcionar a libertação. A libertação quer dos alunos, individualmente, dependendo da trajetória de cada um, mas principalmente também em relação aos gestores públicos. Porque na medida que a gente tiver gestores públicos que tenham conhecimento, mas não só o conhecimento
profissional, né, o conhecimento acadêmico, mas tenha uma educação, né, um conhecimento para transformar a nossa realidade. Então, a nossa missão é trazer essa contribuição para que a gente possa plantar uma semente, pelo menos aqui na Amazônia, que aqui é realmente mais difícil, né, para buscar essa transformação. Então, saúdo aí o professor Cláudio de ter aceito esse convite e espero que a gente possa desfrutar de bons momentos aqui para avançar exatamente nessa perspectiva da libertação do ser humano. Obrigado, Eduardo. Muito bem. A gente sempre brinca em sala de aula que a ciência ela se move por perguntas, né? Quem está trabalhando na área de gestão pública, por exemplo, que é o nosso programa de pós-graduação, tem algumas perguntas que são centrais. Por exemplo, como se dá o processo eleitoral? A pergunta, por exemplo, o Estado é neutro? A burocracia é neutra? Existe interesse público? De que forma a pluralidade do Estado influencia as políticas públicas? O político ele é altruísta? O que é que move a atuação política? Como é que se dá o processo legislativo, por exemplo? Qual é o papel da Constituição? Como é que os lobbies ou os grupos de interesse influenciam o processo eleitoral? Como é que se dá a decisão do que é prioritário na agenda de políticas públicas? Como é que se constrói uma governabilidade? Qual é o papel do Estado? Até que ponto o Estado deve ir? Ou seja, são temas que são pertinentes e tangenciam muitas, aliás, tangenciam não, são centrais em todas as dissertações que nós estamos trabalhando no âmbito do programa de pós-graduação em gestão pública, e dentro disso você precisa ter um referencial teórico para interpretar isso. É por isso que nós convidamos o professor Cláudio Chiquida para trabalhar conosco a questão da teoria da escolha pública. O professor Cláudio Chiquida, ele é uma pessoa que tem trabalhado com essa temática já há algum tempo. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez mestrado na USP e fez o seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Pelotas, também ele leciona em nível de pós-graduação na mesma universidade, e atualmente ele é coordenador geral de pesquisa da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação da ENAP. A pessoa hoje que tem um conhecimento teórico, mas está envolvido também com a questão da gestão pública e conhece muito bem a teoria da escolha pública. E eu ontem estava conversando com meus alunos, Cláudio, eu dizia, por que teoria da escolha pública? Durante muito tempo, eu sou economista, muitos aqui são economistas, eu acho que você é economista de formação, o economista muitas vezes ele gosta de modelar os processos. E durante muito tempo, nessa modelagem do planejamento do desenvolvimento, o Estado sempre foi uma variável exógena. Então, você trabalhava com a ideia do gestor altruísta, da informação totalmente conhecida, informação simétrica, e a teoria da escolha pública, eu acho que ela tem uma vantagem porque ela endogeniza o Estado, ela endogeniza o processo político, ela traz, portanto, uma reflexão sobre o modus operandi da gestão pública, da política, e é por isso que eu considero que esse tema é pertinente, e eu quero aqui, para passar a palavra para você, agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Eu sei da tua agenda, eu sei dos teus inúmeros compromissos, e o fato de você ter aceito um convite aqui do estado do Pará, aqui de Belém do Pará, com muita gentileza, isso nos honra, isso é um privilégio para a gente, e aqui fica, em nome do Grupo de Estudos e Pesquisa, em nome do próprio Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública do NAIA, fica aqui um agradecimento público a você, e a partir de agora, a sala de aula aqui, você é uma grande sala de aula, é sua, você tem a liberdade de nos conduzir, o professor Cláudio Chiquida vai fazer a sua apresentação. Aqueles que tiverem perguntas, eu peço que vocês façam as perguntas no chat, por questão de tempo, até porque tem um outro compromisso, pouco depois, eu vou moderar as perguntas, e eu vou fazer as perguntas em bloco, e aí nós vamos interagindo. Eu acho que vai ser extremamente fecunda essa nossa atividade. Professor Cláudio, a sala é sua, nos conduza. Opa, Eduardo, muito obrigado poxa, palavras muito gentis aí, né? Eu agradeço também, né? Eu fico honrado, né? Agradeço bastante pelo convite, né, para estar aqui. Né? Acho que eu gostei do termo sala de aula, né? Tem um tempo que eu estou fora da sala de aula,
e é sempre bom, né, quando a gente retorna para uma delas, infelizmente nesse ambiente um pouco distante, né, próximo e distante, né, mas que é um ambiente virtual. Mas então, assim, eu agradeço muito o convite, né, do GPDA, né, que eu acho que é a sigla de vocês, né, eventualmente o pessoal do NAEA também, NAEA ou NAIA, né, eu nunca sei como é que pronuncia. A gente vai para São Paulo, pronuncia de um jeito, vai para o Rio Grande do Sul, pronuncia de outro, vai para o Norte, pronuncia de outro. Essa diversidade de pronúncias do E, por exemplo, né, aqui em Minas Gerais é E, né, lá no Rio Grande do Sul é E, né, e aí eu nunca sei falar essas siglas, tá? Mas eu já peço desculpas aí se eu estiver falando errado, mas eu agradeço, tá? A todos, acho sensacional a iniciativa, né? Eu fico feliz porque no início da pandemia é uma coisa que eu senti, eu já estava na ENAP, eu lembro que eu senti muito, assim, uma tristeza muito grande que várias universidades federais, né, tiveram muita dificuldade para engatar o ensino remoto, o ensino à distância, que com certeza ele ainda, a gente está aprendendo a lidar com ele, tem um monte de problemas, eu sei, né, mas eu fico feliz, então, com todo o esforço, né, para poder, né, ter uma sala de aula funcionando nesse país, né, seja no ensino básico, médio, superior, isso me dá uma felicidade muito grande. Então, mais um motivo até de eu ficar honrado, agradeço muito o convite, viu, Eduardo? Assim, é um prazer, né? Eu peço desculpas até por não ter conversado mais antes, mas é como você falou, assim, não porque eu gosto, mas a agenda às vezes ela é bem apertada, né? Se eu pudesse, né, ficar só, se eu não tivesse boleto para pagar, né, pudesse ficar em casa só vendo televisão, mas não, né? Não, acho que eu não faria isso, não. Né? A vida não seria tão divertida. E você colocou bem, né, no início a questão da escolha pública, né? Eu vou ver se eu passo para a apresentação e vou aproveitar para já ir falando aqui, já ir comentando em cima dela, né? Aí agora eu acho que eu não consigo mais ver vocês, eu vou ter uma dificuldade para passar as setas que eu sempre tenho aqui no início, mas tá aqui, né? Na verdade, eu tenho preparado três conjuntos de slides de introdução à escolha pública que eu fiz ao longo do tempo. E eu sempre tenho um problema de decisão para saber qual deles usar. Eu acabei, o terceiro deles, que é esse aqui, na verdade ele é uma tradução, né, e aí aqui eu cito, né, o professor Alex Tabarrok, né, que é da George Mason, que é um dos economistas que ajudou muito a difundir o ensino virtual de economia, né, com ele tem um curso de micro e macro, até inclusive na Escola Virtual de Governo da ENAP, né, o pessoal traduziu esses dois cursos de micro e macro, introdução a micro e introdução a macro, estão lá gratuitos, né, para qualquer um, né, e o Tabarrok é um nome legal, né, aqui dentro da escolha pública, um nome bacana, né, um pesquisador, um palestrante muito bom, né, vocês vão perceber que eu não sou um palestrante tão bom assim, né, mas eu estou aqui na sala de aula, né, então, antes que alguém pergunte se eu somente dou aula ou também trabalho, né, eu já passo para os meus colegas professores a resposta que eu desenvolvi depois de muitos anos, que é a resposta a essa pergunta para o aluno é uma outra pergunta que é: você está aqui só assistindo aula ou você também estuda? Porque né, aluno e estudante, né, nem sempre estão juntos na mesma pessoa, infelizmente, né? Mas eu vou procurar falar um pouco de escolha pública para vocês. Vou partir bem do princípio, tá? Vou tentar, para quem já conhece um pouco, eu vou pedir desculpa, né, se ficar um pouco básico, mas a ideia, né, é que talvez a maior parte das pessoas não tenha ouvido falar muito do tema. O professor Eduardo falou né, dessa sequência bem interessante do curso, né, de discutir, que no fundo é um curso que discute, como ele falou, a endogeneização do Estado, né? Você vem com o tradicional teoria econômica, não vou dizer tradicional, porque já tem muito tempo já que a escolha pública existe, mas teoria econômica com o governo benevolente, né, essa coisa meio exógena, né? Você tem os neo-institucionalistas, que na verdade vêm até depois da escolha pública, né, outras abordagens, mas a escolha pública ela tem uma coisa legal, original, que a gente em economia gosta muito, o pessoal da ciência política às vezes não gosta muito,
porque a gente está metendo o nosso dedo numa área que é originalmente deles, né? Mas a escolha pública é basicamente a única coisa que a escolha pública traz, assim, mas que parece pouco, mas tem muita ramificação interessante nos segundo, terceiro e quarto momentos, né? É você adotar a perspectiva que a gente usa na teoria econômica tradicional para estudar consumidor e firma. Tá? Você vai dizer, tá, isso aqui, né? Você vai dizer que os indivíduos, eles não é porque eles estão trabalhando na Universidade Federal do Pará, fizeram um concurso e passaram para a universidade, né, que elas deixaram de ter o interesse próprio. Né? Basicamente, assim, é uma visão que é um pouco mais realista de como funciona o Estado. Porque, para quem não conhece a escolha pública, parece que na cabeça da pessoa, às vezes, fica uma separação que é mais ou menos assim. Tem aqui o mercado funcionando perfeito ou imperfeitamente, assim por diante, e tem ali um cara chamado Estado que vai resolver os problemas quando o mercado não funcionar. Por quê? Porque tem uns caras lá que são diferentes. Né? Mas diferentes como? Eles não seguem o auto-interesse, eles seguem, sei lá, um objetivo de maximizar um tal de bem-estar social. Só que aí a conversa termina mais ou menos nesse ponto, porque ninguém avança muito para tentar entender se existe mesmo esse bem-estar social, ou como é que você constrói isso. Né? E quando você trabalha no setor público, né, ou seja dando aula, ou seja na burocracia, você começa a descobrir que, né, não é exatamente um paraíso, né, de pessoas ali trabalhando, tentando maximizar o bem-estar social. Podem até ser pessoas bem intencionadas, né, muitas delas são, a gente sabe, né, mas às vezes elas estão perseguindo outras coisas, né, às vezes eles estão preocupados só com a carreira, eles estão preocupados de fazer um relatório semestral bom, ser bem avaliado pelos alunos para poder manter uma nota boa, para poder ascender na carreira acadêmica, no caso de professores. Eles estão querendo ser bem avaliados dentro dos projetos que lhes são dados, né, no setor público para poder subir na carreira. Às vezes eles vão largar um projeto e fazer um curso, porque na carreira dele um curso ganha tantos pontos. Então, no fundo, você vê, não é nenhum pecado, não é nenhum demérito, não tem nenhum juízo de valor na pessoa ter interesse e seguir o autointeresse. Né? A questão central é que pode ser que, às vezes, os incentivos não sejam tão alinhados de forma que esses interesses sejam algo próximo de alguma coisa chamada de interesse público, né? Que é um tema para se debater, né? Se isso existe ou se isso pode ser medido de alguma forma. E, geralmente, quando eu falo de escolha pública e falo de interesse público, eu sempre dou aquele exemplo malvado, né, que é assim, se você for dentro do Congresso Nacional, né, e perguntar para o pessoal do PSL o que é interesse público, o pessoal do PT, o pessoal do PSOL, o pessoal do Novo, né, o pessoal do PSDB e assim por diante, né, cada um vai ter, talvez eles tenham alguns pontos bem genéricos, do tipo, o interesse público é que o cidadão tenha uma vida melhor. Mas na hora que você vai perguntar a ele como é que você vai atingir essa vida melhor, aí o interesse público se desmancha, né? Ele fica, né, ele sai daquela imagem bonita e fica uma luta ali, né, um monte, cada um querendo fazer de um jeito, um acha que tem que estatizar tudo, o outro diz que tem que privatizar tudo, o outro diz que não é bem assim, né? Então, você percebe que, na verdade, a realidade, né, nem sempre ela é tão parecida com essa visão muito genérica, abstrata de um Estado altruísta, onde todo mundo é parecido, igual, né, e todo mundo persegue um objetivo comum que você não consegue nem definir, né, entrevistando pessoas políticas no Congresso. Se você entrevistar os eleitores também vai ser complicado. Né? Acaba que, na prática, o interesse público é aquele que se define a cada eleição. Né? O cara ganha a eleição, em 4 anos ele implementa ali, né, alguma agenda que ele acha que é interessante, e aquilo acaba sendo o interesse público, ou assim ele vende para a sociedade, ele e o grupo de eleitores que o apoia. Né? Muito bem. Né? A ideia, então, de escolha pública é, né, assim, então a escolha pública ela surge ali na década de 50, né, mais ou menos dizendo o seguinte, olha, burocratas, políticos, eleitores, todo mundo
tem um interesse próprio. E isso não é nenhum demérito, não significa que você seja mesquinho ou egoísta necessariamente, né? Vale lembrar que autointeresse em economia significa que você tem objetivos que você persegue, né? E você tenta ter um benefício líquido, benefício menos custo líquido, né? Maior do que zero, né? Então, eventualmente, o seu autointeresse pode significar, se você é um empresário, por exemplo, né? Ganhar muito dinheiro esse mês, porque um dos seus interesses é doar para uma ONG, né? Mas isso não é egoísmo. Não é. É autointeresse. Egoísmo é um subconjunto do autointeresse, mas existe aí também, né? O próprio altruísmo está aqui dentro. E se alguém já leu um artigo do Gary Becker, né, o falecido economista, né? O artigo de 83 dele, né, que até foi traduzido em português numa edição antiga da Febraban, né? E com isso eu já denuncio a minha idade, né? Mas enfim. O Gary Becker tem um artigo onde ele mostra que mesmo que você tenha um monte de eleitores absolutamente irracionais, no sentido de que fazem escolhas aleatórias, né, a demanda de mercado, pela lei dos grandes números, acaba sendo uma demanda negativamente inclinada. Então, assim, essa questão de autointeresse, né, hipóteses alternativas de como que as pessoas se comportam, hoje em dia não, né, já vem na literatura econômica há muito tempo, né, Gary Becker, eu estou falando de 83, Public Choice está botando o autointeresse em outras áreas da sociedade, né? E se você pega mais recentemente, tem o pessoal da economia comportamental, falando que as pessoas podem ter umas preferências meio deformadas, meio esquisitas, né? Aqui mesmo na escolha pública tem algumas outras hipóteses ou modelos interessantes também para tentar explicar o comportamento das pessoas. Mas, enfim, né, aqui o ponto central é só dizer que escolha pública é basicamente a aplicação do individualismo metodológico da economia à análise da ação dos políticos. Então não se trata, você pode até gostar de escolha pública e ser uma pessoa que acha que todo mundo que está no governo é um sujeito mesquinho, diabólico, maligno, tá? Mas você não precisa da hipótese normativa aí, tá? Você não precisa achar isso. Independente se as pessoas são anjos, se elas são demônios, né, quando estão no setor público, né, o ponto não é esse, né? Pode haver corrupção? Pode haver corrupção, mas o ponto não é que todo o setor público não funciona porque as pessoas são más, diabólicas, né, ou uma coisa assim. É simplesmente que elas seguem o autointeresse, dadas as restrições, os incentivos, né? E aí a discussão, claro, é como é que esses incentivos são criados, e aí é que tem um monte de estudos de escolha pública, cada um tratando de uma área, né? O professor Dodge já mencionou aí a questão do federalismo, a questão da burocracia, né, a questão do ciclo político-econômico, tem vários pontos importantes aqui, né? Alguns artigos ou livros, né, clássicos aqui, são artigos do Buchanan e Tullock, né, de 62, que é o cálculo do consenso. Na verdade, em 53, você tem o artigo do Arrow, né, aquele do teorema da impossibilidade, né, que é você dizer que você não consegue, com um determinado tipo de preferência bem simples, com 3 opções para serem votadas e 3 eleitores, aplicando regra de maioria simples, você não consegue escolher democraticamente, criar uma função de bem-estar social, né? Esse teorema, na verdade, é o que dá origem à escolha pública, porque, assim, só para quem não conhece, o Arrow fala assim, imagina que você tem 3 eleitores, imagina que esses 3 eleitores têm que escolher uma ordenação, por exemplo, de orçamento público entre defesa, saúde e esportes, tá? E aí, cada um tem uma ordenação diferente entre esses 3 itens no orçamento, e aí você fala, como são 3 pessoas, vamos aplicar uma regra de votação, como uma regra da época de criança, quando a gente jogava futebol, né? Que é a regra da maioria simples, né? Como são 3, aí o primeiro vota com o segundo e aí vê a decisão. O segundo vota com o terceiro, vê uma decisão. O primeiro com o terceiro, né? E aí vê uma decisão. Aí você pega essas 3 decisões e vê se deu 3-0 ou 2-1. Aí o Arrow faz um exemplo simples, tá? E mostra que você não consegue, né? Assim,
que acontece no exemplo dele é que né, o primeiro resultado da defesa, o segundo saúde, o terceiro esporte. E aí o Errol fala assim, bom, o único jeito de resolver esse problema é se um dos três sujeitos impor sua preferência aos demais, que é o chamado ditador, né? E aí, é claro que o Errol não está propondo que todo mundo aí agora passe a apoiar uma ditadura, né? Mas o Errol chama atenção para que você não entre numa história de função de bem-estar social tão rapidamente, né? O interessante é estudar, né, mecanismos de decisão coletiva. Daí o terceiro livro aqui do Manco Olson, né, que é a lógica da ação coletiva, né, e o outro do William Riker, aí, que é a teoria das coalizões políticas. Né? A gente já frequentou, principalmente quem está na universidade pública, né, já teve que frequentar assembleias, às vezes, assembleias chatas, com temas polêmicos, né, e aí sempre à mesa, alguém que controla a agenda da mesa, né, que é o cara que fixa a agenda setter, né, às vezes ele percebe na plateia ali que o grupo político dele não está lá, então ele vai tentando adiar a votação do item dele para o final, para quando todo mundo fica cansado e tal, vai embora. Quando tem pouca gente, aí ele põe os itens que o interessam, né? E isso, né, assim, não é folclore. A gente, né, cada um de nós aqui provavelmente já ouviu exemplos como esse. Não precisa ser assembleia de universidade pública, pode ser reunião de condomínio, né, qualquer reunião para decidir alguma coisa, a gente sabe que essas coisas ocorrem. E aí tem toda uma área da escolha pública, né, que estuda essas regras de tomada de decisão, né, e que é muito importante, obviamente, quando você fala de setor público, de governo, porque você está tentando resolver problemas, né, por exemplo, de oferta de bem público, né. E aí, acho que o Manco Olson é talvez a pessoa que mais deu insights interessantes para a gente a respeito desse tipo de problema. Né? Mas não, enfim, mas tem muito mais material do que só o Manco Olson aqui para falar. Tá bom, às vezes, mas assim, só para fazer uma observação, eu escrevi aqui que às vezes a gente abusa, né, da hipótese de que o governo é um déspota benevolente, mas, por outro lado, acaba sendo um bom benchmark. Né? Um benchmark, às vezes, meio abstrato demais, mas um bom benchmark para você saber como é que seria, né, num mundo onde todo mundo fosse, né, alinhado com o bem-estar social, todo mundo tivesse a mesma ordenação de preferências. No mundo desse, você descobre e maximiza bem mais facilmente. O exercício algébrico não é complicado de ser feito. Né? É um Lagrange, né, com um pouquinho de contas. Né? Por que é bom, interessante estudar a escolha pública? Para a gente entender como é que governos funcionam na prática. Né? E aí, dentro da escolha pública, você não está restrito também a só estudar regimes democráticos, não. Né? Os regimes não democráticos também podem ser estudados, ditaduras, né, e coisas do gênero. Né? Também para a gente saber também, né, entender melhor, né, as consequências do comportamento do governo, ou dos comportamentos dos indivíduos que formam o governo. Né? Para quem leu o livro do Acemoglu, né, o Porquê Nações, acho que Porquê Nações Falham, né, em português, né? Eu acho que ali é um resumo mais popular, né, que ficou bem famoso aí no século XXI. Mas se você voltar um pouquinho no tempo, já tinha vários estudos interessantes também com essa pergunta. Né? Outro aspecto interessante da escolha pública, quando você está estudando incentivos, né, da ação dos agentes que estão no governo, sejam eles burocratas, sejam eles membros das agências reguladoras, sejam eles políticos eleitos, sejam eles o presidente, o deputado, né? Você também ajuda a entender melhor. Entendendo melhor o papel dos incentivos, você pode eventualmente, né, tentar melhorar o desenho constitucional, que é o incentivo último. Né? Existe uma área chamada economia política constitucional, que ela foi criada pelo James Buchanan num artigo que ele escreveu em 1990, tem até um journal com esse nome, Constitutional Political Economy, né? E acabou que essa área seguiu um rumo próprio, né? É quase que uma escolha pública só exclusivamente para constituições, e uma derivação disso são os trabalhos do professor Stefan Voigt, né?
se não me engano, alemão, austríaco, não sei, né, que trabalha com economia constitucional. Né, se vocês procurarem por aí, né, Stefan com F, né, Voigt, vocês vão achar muito trabalho interessante. E o outro, né, o outro que aí eu acho que é uma questão até metodológica, que é sempre boa, foi dito aqui, né, se a gente quer fazer a transformação do indivíduo, né, a gente tem que, né, sair da falácia do nirvana, né. O que é isso, né? O que é a falácia do nirvana? É a rejeição de uma solução realista porque ela não está no padrão que você gostaria, uma solução perfeita, imaginária, né? O exemplo aqui do Tabarrok é assim: cinto de segurança pode prender uma pessoa em caso de fogo no automóvel, né? Então, se é assim, então a gente não deveria usar cinto. Não, isso é uma falácia, porque, né, apesar de ser verdade, você poder ficar preso durante um incêndio no seu carro, né, a verdade é que os dados mostram que, em média, né, cinto de segurança salva mais vida do que mata. O fato é que nenhuma solução é perfeita, né? E se você ficar preso numa solução perfeita, você não vai conseguir fazer nada. Porque o teu padrão é tão alto, tão absurdo, que nenhum ser humano consegue atingi-lo, né? Então, ou você vai amarrar todo mundo dentro de casa, né? Ou você vai deixar que todo mundo faça o que quer dentro da cabeça, né? Então tá. Em economia, a falácia do nirvana, ela, no caso da escolha pública, né, ela ocorre quando, né, o economista compara uma solução imperfeita de mercado com uma solução perfeita de um governo. Né? Se tem uma externalidade, o governo vai corrigir, sempre. Não necessariamente, né? E você tem que estar atento, né? Então, fugir da falácia do nirvana é um pouco o que a escolha pública faz. Ela tem essa, pode ser chamada também de teoria das falhas de governo, né? Aí o pessoal do governo geralmente acha ruim, torce o nariz e tal, mas vamos ser realistas, né? Quem está no governo aqui, cada um de nós aqui sabe, né, que nem sempre consegue fazer tudo perfeitamente o dia todo. A sua aula não é perfeita, a minha não é perfeita, vocês estão vendo aqui, né? Eu falo, eu erro muito, né? Todo mundo erra, o burocrata erra também, né? Então, assim, é melhor você entender a coisa, né, como ela funciona de fato, para poder corrigir as falhas, do que você partir de um ideal que não existe, né? Que é o mercado falha, o governo nunca falha. E aí, né, se é assim, você tem que me explicar por que quando você abre o jornal, vai assistir televisão, né, tem tanto noticiário político assim, polêmico, complicado, beirando quase que o noticiário policial, às vezes, né? Se fosse tudo perfeito, né? E aí não é, aí de novo, né? Não é uma questão de, aí é outro ponto da escolha pública, não é uma questão de que, os políticos são malvados, os políticos são malignos, demoníacos, são pessoas más, são todos ladrões, né? Evidentemente existe tudo isso aí, né? Mas o ponto da escolha pública não é que você tem isso como explicação para tudo. É a questão de incentivos, né? Às vezes o cara não é um bandido, não é demoníaco e tudo mais, mas os incentivos são tais que ele acaba se comportando de uma maneira, né, incorreta. É como na economia do crime, né? Se o cara está lá, no limite ali de arrumar um emprego ou assaltar, e ele percebe que a chance dele ser preso é quase zero, e está difícil ficar na fila de emprego, ele vai assaltar, né? Não necessariamente porque ele nasceu com DNA de assaltante. Tá bom. Esse trecho aqui do James Madison é legal, mas talvez só pela frase aqui no meio, que é, né, pessoas não são anjos, né? Se fossem anjos, a gente não precisava de governo, né? E, obviamente, né, se um dos pais fundadores aí da Constituição americana, aí, né, ou pelo menos da nação americana, aí, né, falou isso, né, e em seguida, né, criou-se um governo daquele país, é porque, né, obviamente, né, ele sabe que, ou nós sabemos que não, né, não tem nirvana. Tá bom, essa parte aqui já é um pouco um tema da escolha pública, né, que é a questão da ignorância racional, no fundo. Né? O que é ignorância racional? É você racionalmente ignorar, né? No caso aqui, a aplicação é em termos de voto. Aqui tem um linkzinho que vai para o YouTube, né? Mas basicamente o ponto é, se você pudesse, se o voto não fosse obrigatório, provavelmente se você tivesse a opção de ficar em casa, você ficaria.
Tem vários motivos para você ficar em casa ou você escolher votar. Mas, abstraindo vários desses motivos, racionalmente, o seu voto ele faz uma diferença muito pequena, né? É uma probabilidade muito baixa de você alterar o resultado de uma eleição. Daí, porque ser racional você ignorar, né, o dia da eleição. Mas, né, na prática, mesmo, né, assim, tem essa teoria, esse modelo de como é que as pessoas se comportam, mas mesmo assim, dentro da escolha pública, no livrão do Dennis Miller, né, depois eu mostro para vocês a capa aqui, que eu acho que é um livro-texto de cabeceira de todo mundo que gosta do tema, né, você tem outros motivos para votar. Tem pessoas que gostam de expressar o seu voto, né, a sua preferência, desculpa, né, ou como dever cívico, ou porque as pessoas acham que, independente do voto não fazer diferença, é importante, né, tem algum elemento altruísta, né, nessa votação dele, né, enfim, tem vários motivos aí, né. Mas quando você, de fato, tem uma coisa, né, curiosa, quando você olha essa questão da eleição, que toda época de eleição aparece esse ponto, né, que aqui é um link com outro vídeo, que é um trecho do programa do Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel é um programa de entrevista, talk show americano, né, o Jimmy Kimmel, ele, no início da TV a cabo, ele tinha um programa com Adam Carolla, que era muito engraçado, esqueci o nome agora, depois eles se separaram, o Jimmy Kimmel fez muito sucesso com esse programa dele, o talk show dele. E aí, nesse programa, as pessoas vão para as ruas, bem antes da eleição do Joe Biden aqui, e começa a perguntar, quem é Joe Biden? E as pessoas, eu acho que é um prefeito, eu acho que é um jogador de futebol, eu acho que é um astro de cinema e tal, né? E quando você, né, olha aqui no Brasil também, né, tem matérias na imprensa, né, que mostram também eleitores também que não se lembram, né, em quem eles votaram, né. Aqui, por exemplo, pesquisa do Instituto Paraná, pesquisa, né, pouco mais da metade dos eleitores de Curitiba sabem quem votar para deputado estadual, né. Para senador, 69,6% souberam dizer quem votaram, e alguns até erram os nomes, né, dos postulantes, né. E, assim, se você já fez, ou já teve algum colega da faculdade de comunicação, eu tenho um amigo que fez jornalismo, eu me lembro que um exercício do curso deles era ir para a rua, no centro de Belo Horizonte, e fazer umas perguntas absurdas, né, do tipo, você sabia que Getúlio Vargas está concorrendo à reeleição? Aí o cara pega o cara rapidinho para responder, e o cara fica meio confuso, é mesmo e tal. Você esperaria que o cara falasse, não, você tá maluco e tal, quem que Getúlio Vargas é esse? É neto do cara? Mas geralmente a pessoa parece que, não sei, né? Quando é pego de surpresa, às vezes ela até ou fica com vergonha e acaba respondendo, ou às vezes ela não sabe mesmo, né? Às vezes nem tudo é ignorância racional, às vezes é o choque da pergunta repentina. Mas, né, pelo que a gente percebe das pessoas, não é tão difícil assim as pessoas não acompanharem o político de perto. Hoje em dia, é claro, você tem aí aplicativos, ferramentas, né, que tentam facilitar esse contato com o seu candidato, o candidato que você votou, né, deputado, senador e tal. Mas mesmo assim, né, não é uma coisa, ainda assim, o argumento da ignorância racional eu acho que ele ainda existe, ainda se aplica, né, a explicação de por que às vezes tem tanta abstenção em eleições, né. Eu vou pular esses slides aqui, né, que esse aqui é um sobre orçamento do governo, tá? Até vou pular porque quando eu fui apresentar isso aqui outro dia, né, nesse link, né, que é um link muito bom, eu tinha achado na época, eu falei, pô, que bacana, os caras facilitam o entendimento do orçamento, que é um negócio muito chato de ler, complicado, né? Não sei se vocês já notaram, né, mas o governo é muito bom para te dar aplicativo para você pagar imposto de renda, mas vai achar um para você ver o gasto do governo, né, como é que é o orçamento, nunca é tão simples, né? Sei lá, né, eu sempre sinto essa dificuldade, né? Muito bem. E outro aspecto, né, também dos políticos aqui, né? É complicado você se informar sobre tudo que o seu candidato faz, né? Porque no mercado, escolher um automóvel numa loja é fácil, né? Você olha, eu quero, sei lá, um automóvel rápido, azul, metálico, com ar-condicionado. E vidro elétrico também eu quero, né? E um porta-mala grande. E
e você compra, leva para casa e é exatamente isso que você leva. Eventualmente, você pode até chegar em casa, se decepcionar e começar a inventar uma desculpa para dizer que você não escolheu o carro, assim, mas geralmente você escolhe olhando para o manual ali, para a propaganda e tal. Mas política é um pouco mais complicado, né? Até porque assim, o mercado político não é exatamente igual ao mercado que a gente está acostumado, né? Um político que você vota, que é mais ou menos como se você comprasse um carro, né, na equivalência, né, da comparação entre os mercados, é um pouco mais complicado, porque às vezes ele vota junto com outro político numa outra questão para poder ganhar um voto em algo que lhe interessa, né? E aí às vezes não é tão claro como é que ele está fazendo. Você nunca sabe, por exemplo, se ele está dando um passo para trás para dar dois para frente, ou se você foi enganado por ele, né? Esse é o ponto, né? Além do que, né, a quantidade de coisas que esse sujeito tem que votar, dependendo do grau que ele está metido aí na política, né, se é vereador, deputado estadual ou federal, né, essas coisas ficam cada vez mais complicadas, né? E então, né, é muito mais... A gente sabe, né, assim como no mercado, você não vai gastar todo o tempo da sua vida para procurar o menor preço universal no Brasil da geladeira que você precisa comprar. Até nesse momento, até minha esposa deve estar, quando ela sair do trabalho dela, ela vai sair para comprar uma geladeira, que a nossa pifou esse final de semana. Mas, assim, óbvio, né? Lembrando aqui da teoria da informação do Stigler, né? Você vai investir o seu tempo, né, para procurar o menor preço da geladeira, mas só que o menor preço que você vai achar não é o menor absoluto, é aquele que minimiza, né, o tempo que você vai gastar com isso. Você tem que fazer outras coisas na vida. Você não vive só atrás da geladeira, né? Não vive só em função da geladeira, embora a geladeira seja muito importante na sua vida, na minha vida também. Ainda mais, né, na região norte, que não é exatamente uma região geladinha, né? Tá bom. Mas mesmo que os eleitores sejam racionalmente ignorantes, tá? Ainda assim, tem uma parte da teoria da escolha pública que diz, isso não é um problema tão sério, tá? Porque, né, acaba que os políticos, né, vão acabar sendo eleitos por aqueles que são mais bem informados, é o tal do milagre da agregação, tá? Tem aí alguma polêmica, né, em torno disso, mas é um outro ponto para se considerar, tá? Agora, a ignorância racional, né, para ninguém ficar pessimista, né, não necessariamente ela é como o mercado de limões, né? Não é porque existe o mercado de limões que as pessoas só vão comprar carro ruim, né? A gente aprende isso quando aprende o mercado de limão. A primeira coisa que você aprende é que todo mundo tenta sair do mercado de limão, sinalizando o tipo do carro, né? Mesma coisa político, né? Então, o político também vai ter campanha política baseada, né, em simbolismo, jargões, né? Tudo bem que às vezes isso não é o ideal, mas, né, ou vão começar a colocar rótulos, né? Eu sou o partido da família, eu sou o partido contra o racismo, eu sou o partido contra o imigrante, eu sou o partido contra a ditadura, eu sou o partido a favor do imigrante, né? E assim por diante. E se a imprensa funciona, né, ainda que não seja, né, o Daily Show aqui, né, do Jon Stewart, né? Esse aqui eu acho que é o Jon Stewart, eu sempre me confundo com os dois caras, mas mesmo a imprensa, né, ainda com bom humor, ainda é melhor para você ter alguma informação sendo transmitida, né? Ainda que os debates eu acho que de política não são tão bons, não são tão informativos assim, ficaram num formato tão chato, né, que perdeu um pouco a graça, né? Acho que os últimos bons debates foram ali do início da redemocratização, né, que tinham, pelo menos o pessoal entretinha mais a gente. Hoje em dia ficou um negócio que não tem entretenimento e também eu não consigo ver não consigo sentir muita confiança, né, nesses debates. Na verdade, eu estou perdendo um pouco o gosto por essas coisas. Não é um programa de televisão que eu mais gosto. Tá. Um outro ponto da escolha pública, que é legal também de pensar, né, que é um tópico que eu acho muito legal, tá, é o dos benefícios concentrados e custos difusos, né? Que na verdade, tem um artigo de 83 do Barry Weingast, do Shapsley, aquele cara de jogos, e do Johnson, né? E aí esses três autores, né, eles
falo assim, muitas vezes as pessoas falam que na escolha pública não tem, o cálculo econômico não funciona, porque você olha lá, parece que não está, os benefícios não estão sendo levados em conta, mas ele diz assim, mas na verdade, você tem que incluir o cálculo político. E aí eles introduzem, né, dentro do conceito de federalismo, a questão como é que fala, dos custos, ou custos difusos, benefícios concentrados, ou vice-versa, né? Que é basicamente assim, um exemplo simples, né, para a gente não ficar perdendo muito tempo, é você pensar que, sei lá, se eu tenho 30 pessoas nessa sala aqui, eu peço R$5 de cada um, ou R$2, pronto. R$2 vezes 30 são 60, eu pego, né, dou para uma pessoa da sala R$60, né? R$2 é muito pouco, você quase não sente, os custos são difusos, né? Mas eu dou R$60 para uma pessoa que também, né, a pessoa deu R$2, ganhou 60, com R$58 de benefício líquido, né? Basicamente, essa é a lógica, por exemplo, do subsídio, né? Você tributa um monte de gente e dá para um grupo menor, né? E aí esse grupo menor, né, às vezes, como tem poucos componentes, né, às vezes ele consegue se organizar e manter isso por muito tempo. Um exemplo clássico disso, nos Estados Unidos, são os produtores de açúcar, né? Então, o governo americano tem essa questão da restrição à importação de açúcar, né? O preço doméstico do açúcar acaba sendo muito alto, né? E sempre que se fala em tirar essa proteção, tá? Ele não consegue, né? Vou passar um pouco mais rápido aqui, tá? Existe um fenômeno similar no Japão, né? Também para produtores de arroz, né? E eu não sei, eu olho para a história econômica do Brasil, eu olho para as políticas de sustentação do café, né? Eu vejo que elas também me lembram um pouco esse tipo de abordagem. E você vê que na política do café, a própria lógica dela acaba, né? O próprio desenho dela acaba favorecendo com que ela termine, né? No longo prazo. Que não quer dizer que você não vai ter, né, esses grupos ganhando muito no curto prazo, né? Então, as pessoas acabam vendo, né, nesse exemplo que eu dei, R$2 cada um. As pessoas falam, é muito pouco, não faz muito sentido ficar brigando por isso e tal, né? Não ligo muito para isso, né? E acabo, né, racionalmente ignorando, né, o quanto que eu dei, né? Sei lá, peguei aqui os R$60, dei para o Eduardo, né? Quanto que eu dei para o Eduardo aí, né? Aí o Eduardo, não é bobo, né? Na próxima eleição me apoia, né? E aí a gente vai mantendo isso aí. No caso do convênio de Taubaté, o convênio de Taubaté, eu quero dizer, na verdade, não é nem o convênio, é a política de sustentação de café de maneira geral, né? Eu devia ter mudado aqui no slide e me esqueci, né? Mas quando você olha, né, na história do café, aquele clássico do Delfim e outros autores, né, Furtado e tal, você vê que a política acaba sendo meio suicida no longo prazo, né? Você mantém o preço muito alto, atrai novos produtores de café, né? Você acaba tendo concorrência. Que é uma lição de escolha pública também, né? Essas políticas que geram ganhos de renda, chamada rent seeking, né? Por meio de privilégios, né? No curto prazo, né, o que foi feito, foi feito. Mas no longo prazo, às vezes, esse pessoal acaba perdendo, né? Tem vários exemplos disso, né? Eu acho um exemplo muito louco, né, no caso do Brasil, são aqueles estádios da Copa do Mundo de 2014. Eu fico realmente pensando, não sei se faria tanto sentido assim, né, a gente ter construído estádios, né, em locais, sei lá, que não tem um campeonato estadual de futebol tão forte assim, ou pelo menos, né, do formato que eles são feitos, né? Se fosse, sei lá, um estádio que depois eu conseguisse desmontar, né, e montar de novo, sei lá, fazendo um shopping, ou até um hospital, né, como agora, falando hoje é fácil, né, mas na época não era tão fácil, mas, né, se eu tivesse feito uma coisa assim, talvez fosse até mais interessante, né? Tá bom, né? Acho que aqui a gente acabou usando o meu exemplo dos R$2 aqui para explicar essa concentração de benefícios, né, esse exemplinho que eu fiz aqui, hipotético, com o professor Eduardo, né, e assim, né, e aí entra um pouco aquele aspecto da captura do regulador, né, sei lá, né, assim, muitas vezes, né, o agente que está fazendo isso é o regulador, né, e aí o que ele faz é oferecer, né, uma regulação que acaba protegendo o regulado da concorrência, né, e o regulado acaba, então, depois apoiando esse regulador. Dependendo do desenho institucional, como funciona o lobby,
né, de como é que funciona isso aí, né, mesmo que você tenha leis contra a corrupção, etc. Então, dependendo do desenho, né, pode ser que o regulador consiga apoio do regulado, né? Ou, né, se o regulador não conseguir se manter ali com apoio do regulado, ele, depois que ele termina o mandato dele, ele vai para o setor privado, né, e fica, sei lá, consegue um emprego privilegiado, né, até pelas informações que ele tem. Por isso até que existe aquela lei da quarentena quando acaba o papel do sujeito no serviço público. Eu nunca estudei muito a fundo, mas no Japão existe o tal do fenômeno chamado amakudari. Amakudari, a tradução literal significa caído do céu, né? E o que significa caído do céu, né? Significa o sujeito que era burocrata, o governo, ele se aposenta e aí ele vai para o setor privado para exercer um cargo, né, um cargo alto, né? E no fundo, né, é como se o cara ganhasse um prêmio por ter apoiado, né, os regulados, né? Então tá, assim, eu acho que esse talvez seja um exemplo interessante que se enquadra nesse exemplo aqui. Tá bom, vamos. Tá. Custos pequenos podem ter consequências dramáticas. Bom, esse é o mandamento básico de economia, né? Toda mudança relevante ela é marginal, né? Então, parece uma coisa pequenininha, mas quando você tem muitos, esse exemplo aqui é o do Gulliver, né? Quando você tem muitas, às vezes, né, o que parece insignificante pode não ser, né? Tá bom. Vou passar a parte da ignorância racional e entrar no outro aspecto, tá? Que é a irracionalidade irracional, tá? Vou fazer esse exemplo diferente aqui, vou passar para esse gráfico e vou falar aqui, tá? Tá bom, mas desculpa, vou voltar aqui só para falar desse livro, que é um livro bacana, interessante, que valeria a pena ler, moderno, né? E aqui a ideia é uma explicação um pouco diferente, a ideia de irracionalidade irracional, né? Basicamente, o que o autor está dizendo, o autor é o Bryan Caplan, o Caplan diz é que existe a irracionalidade, que ele define como sendo a distância do resultado de expectativas racionais, ou, se você quiser uma coisa mais palpável, né, digamos que são opiniões de especialistas, tá, consensual, tá, sobre algum item, né? Então, sei lá, os economistas consensualmente dizem que controle de aluguéis não funciona, né, no longo prazo vai acabar dando problema. E aí, né, você fala, não, eu quero. Ou então, sei lá, imigração é bom porque traz, aumenta as trocas e, inclusive, expande o universo de trocas no longo prazo, porque traz novas opções, novas culturas, novos conceitos, etc. Aí você fala, não, sou contra a imigração, né? E aí um exemplo caricato que eu gosto de dar disso aqui é você pensar assim, imagina um menino, 12 anos, que fala que acredita em duende, né? Tem 12 anos, já teve apresentador de televisão aí que falou que acreditava em duende, né? Não vai ser um menino de 12 anos que vai ter um problema. E apresentador de 12 anos de programa infantil também não tem. Mas se esse cara que fala que acredita em duendes fosse o sujeito, o gerente do seu banco, aquele que cuida da sua poupança, dos seus investimentos, né, eu acho que a chance de você tirar o dinheiro das mãos dele, desse gerente, seria alta. Então, o que o Caplan está dizendo é assim, dependendo da pessoa, do contexto, né, existe um preço para você expressar crenças que são meio malucas, meio irracionais. Né? Uma criança de 12 anos, né, ou uma apresentadora de TV, sei lá, né, de um programa infantil, falar que acredita em duende não tem tanta consequência assim para a renda deles, né? Mas o cara que gerencia fundos, falar que acredita em duendes, aliás, eu vou até me piorar, né? Ele vai dizer para você na hora do investimento que ele vai decidir a alocação do seu dinheiro com base nos duendes, né? Aí você já fica meio, né, não é uma boa ideia, né? Ok, talvez você até ache uma boa ideia, mas enfim, né, acho que em média as pessoas não gostam muito disso. Mas aí o ponto do Caplan é dizer que existe uma demanda de racionalidade, né, que, claro, né, dependendo da quantidade de racionalidade que você vai demandando, dependendo do preço que você paga em termos de riqueza que você perde, né,
essa demanda pode aumentar ou diminuir, né? Mas, né? Tem áreas que são muito especulativas, né? Sei lá, religião, filosofia, política, aí os erros podem ter custos muito baixos, né? Agora, se a irracionalidade for, por exemplo, duendes influenciam na quantidade de cimento que eu vou colocar no prédio que eu estou construindo para a faculdade, que vai sustentar o grupo de estudos de política pública, eu acho que vocês não vão querer ser engenheiro. Mas tem áreas de conhecimento que as coisas ficam mais especulativas e aí, né, os erros podem ter individualmente um custo baixo, né? E às vezes, né, as pessoas acabam errando muito mesmo, né? Um exemplo que eu acho interessante no Brasil. O Brasil, bem ou mal, é um país de imigrantes, né? Alguns imigrantes contra a vontade, né, escravidão lá no começo da colonização, e outros imigrantes que vieram aí, né, para tentar a vida aqui no Brasil, né? Ou estão refugiados da Venezuela agora, né, ou do Haiti, ou vieram lá na década de sei lá quando, né, 50, 40, 30, né, colonizaram ali, né, outros lugares do país. Mas é irônico, porque quando recentemente a gente teve foi um pouco, acho que foi 2017, 2018, teve, em algum momento, eu me lembro que tinha uma onda ou um papo de que iam vir muitos imigrantes italianos qualificados para Minas Gerais. E aí, de repente, os brasileiros que adoram ir pular a fronteira do México, ou ir trabalhar informalmente em Londres, né, ficaram bravos, falaram que absurdo, vão roubar os empregos dos engenheiros, não pode. É um negócio uma visão meio engraçada de como é que funciona a imigração, né? E aí, nessa época, né, brasileiros estavam superestimando, né, o número de imigrantes, né? Assim, achavam que tinha um número absurdo de imigrantes no país. Na verdade, o país recebe até pouco, né? Nos Estados Unidos, mas isso não é uma jabuticaba, não, né? Nos Estados Unidos, eles têm, por exemplo, eles acham que ajudam muito o resto do mundo, né? Ou então subestimam o gasto de saúde, acham que gastam pouco saúde e previdência, né? Pessoas, então, às vezes, cometem erros que são sistemáticos, né? Eles insistem nesses erros, né? E aqui, né? Tá, aqui eu vou pular isso aqui para a gente não... Vou pedir desculpa para vocês, mas eu estou meio que pulando para a gente não ficar só lendo slide, né? Mas o ponto é que você pode ter... vou voltar aqui só para... você pode ter, do outro lado, né? A gente falou da demanda de racionalidade, mas você pode ter uma oferta de racionalidade também, tá? Deixa eu me adiantar aqui, senão depois eu vou acabar passando, já estou passando do tempo aqui, mas vou procurar correr aqui um pouco, tá? Você pode ter uma oferta de racionalidade, que por exemplo, né, políticos que são contra a imigração vão vender para você que o país está cheio de imigrantes e que esses imigrantes são terroristas e assim por diante, né? E aí, muitas vezes, o problema da irracionalidade racional, vou passar aqui, tá, acaba sendo uma coisa do tipo, você explica o raciocínio, mostra os dados, e a pessoa simplesmente acha que não, né, que está errado, né? Então, a ignorância racional explica por que as pessoas não sabem sobre a conta do açúcar, ok? Mas a racionalidade racional diz que mesmo que você explique a lógica, a pessoa vai simplesmente dizer, vamos ter que proteger, né, os fazendeiros da Flórida, lá nos Estados Unidos, tá? Tá bom. Vou pular aqui. Acabei falando muito de racionalidade racional, já são 6 horas, mas a gente começou um pouquinho depois, então eu vou tentar resumir aqui, tá? Burocracia é um outro tópico de escolha pública, tá? Você pode pensar, né, burocrata como maximizador de orçamento, isso não necessariamente quer dizer que ele é um desonesto, mas se o incentivo for para que o burocrata maximize o orçamento, ok. Se você disser que o incentivo para o burocrata se você não gastar, o tesouro vai levar de volta, você vai querer gastar igual um maluco, né, para o tesouro levar o dinheiro de volta, né? Então, é uma questão de você rever isso, né? Por que isso ocorre? É um tema que eu não entendo muito bem ainda, né? Precisava estudar. Por que existe essa lógica do orçamento? Tá bom. Você tem o ciclo político econômico, que eu acabei não falando, né, que é uma questão de, muitas vezes, o ciclo econômico, né, ele não é só gerado pelos tradicionais choques tecnológicos, choques de demanda, qualquer teoria que você quiser, né, aquele choque de demanda, oferta,
etc. Então, mas às vezes, né, os choques também são gerados com fins eleitorais, né? Existe um livro, até aqui perto aqui, mas é um livro chamado Political Economy and Macroeconomics, do Alan Dresden, que é um economista israelense, que é um baita manual só de ciclo político-econômico, cheio de modelos para quem quiser estudar, né? Esse aqui é o Triângulo de Ferro, né, que acho que mais ou menos mostra, né, alguns tópicos de estudos em escolha pública, né, a parte do Congresso, a parte da burocracia, a parte dos grupos de interesse, né, e isso aqui eu não preciso falar, vocês já estão estudando, já viram, né, a nova economia institucional, né, e eu acho que o mais recente da escolha pública, o tópico mais recente, que é a própria irracionalidade racional, é um pouco isso, tá, é o que o próprio Kaplan chama de economia política comportamental, né, que é você tentar verificar alguns vieses da irracionalidade, né, no comportamento político dos eleitores, né, que não é a mesma coisa de você falar que nudge resolve tudo. Eu não tenho nada contra a economia comportamental, mas eu não gosto, né, o que eu não gosto, na verdade, é que o pessoal faz muito auê com os nudges e sem se preocupar em simplesmente fazer uma checagem, se os testes, né, sobre o funcionamento dos nudges ao longo do tempo, se eles funcionam mesmo ou não. Virou meio moda dizer que tudo resolve com nudge, né? Parece marxista dos anos 60, né? Tudo é dialética, né? Ou então freudiano, tudo é sexo, né? E agora aqui em economia comportamental tudo resolve com nudge. Não sei, né? Assim, pelo menos a gente tem que fazer algum tipo de teste empírico, né? Eu sou um cara que gosta de testes empíricos, tá? E vou fechar aqui, não vou fazer, né? Não vou fazer propaganda aqui do 14º Congresso da BDE, tá? Mas depois, se alguém tiver interesse, eu falo, tá? Sobre escolha pública, tem uma chamada na nossa revista do Serviço Público, aqui da ENAP, tá? O professor Bugarim, da UNB, né, é outro especialista em escolha pública, tem uma página, eu esqueci o endereço da página dele, né, mas é um grupo de economia política que também vale a pena vocês darem uma olhada, né? E desculpa aí, pessoal, mas assim, a gente tinha combinado aqui de terminar às 6 horas, mas eu fico à disposição, sem problema, para a gente ver as perguntas. Sem áudio, professor. Sem áudio, professor. Para variar, eu desligo meu som aqui, mas... Cláudio, muito obrigado, foi excelente, realmente é muito difícil você resumir esse tema em 1 hora, mas eu acho que você foi muito feliz, e lembrando que pelo menos os alunos da disciplina Políticas Públicas e Instituições de Desenvolvimento leram aquilo que você recomendou, além de terem lido outro material que eu compartilhei com eles também. E, em função disso, nós vamos começar um debate rápido aqui, em função de algumas perguntas aqui. Bom, o Von Kleber, que é nosso discente aqui do programa de pós-graduação, ele é do Corpo de Bombeiro do Estado do Pará, ele faz uma pergunta macro. Essa pergunta é interessante, porque ela é macro. Professor Chiquida, analisando pela teoria da escolha pública, qual o seu entendimento do subdesenvolvimento da região amazônica? É uma pergunta geral. Eu vou fazer em bloco, Cláudio, que eu acho que é melhor. Nós temos uma pergunta aqui da Paula. Paula também faz parte do nosso grupo de pesquisa. Como eu tive um pouco de dificuldade de ler rapidamente, eu vou pedir para a Paula ler a pergunta dela. Se a Paula puder ler a pergunta dela, fica melhor. Paula, você está aí? Sim, professor. Leia a sua pergunta, acho que fica mais fácil você ler. O que o professor Chiquida falou, ele falou da captura da regulação, né, pelo regulado. Na verdade, eu fiz até 2 perguntas. O Butler, ele fala no momento do texto acerca dos estudos iniciais da escolha pública que foram em cima de sistemas bipartidários, tá? Nós temos no nosso país o multipartidarismo, né? E a gente verifica que nos processos de escolhas que envolvem indicações de diretores em reguladoras,
a depender do momento, as negociações colocam dentro dessas estruturas que são colegiadas, diretores com pensamentos divergentes, com linhas divergentes, e isso dificulta a escolha de políticas públicas. Eu queria saber se o senhor, ao longo do tempo, percebe descontinuidade de políticas dessas reguladoras, porque a gente faz o levantamento e observa isso. Às vezes iniciam-se projetos, eles dão bons resultados, mas quando tem que fazer o enfrentamento do problema, há uma ruptura, ou para o projeto. Então, já fiz muito isso, já aconteceu muito comigo. Então, o que o senhor observa, assim, se tem alguma ideia disso? Muito bem, eu vou fazer uma terceira pergunta do Renato Coutinho aqui, a gente encerra as 3 perguntas, o professor Chiquida responde e a gente abre mais 3 aqui. Renato, também nosso discente aqui do programa de pós-graduação. Professor, a teoria dos jogos, muito usada no direito, tem influência nesses estudos sobre escolhas públicas? Bom, professor Chiquida, o senhor captou as 3 perguntas? Peguei. Até anotando, eu sou meio antigo, eu uso ficha, né? Mas peguei sim. Bom, a primeira agora eu só me lembro que ele é o bobeiro. Von Kleber Tadayevsky. Tadayevsky, difícil esse seu nome, hein? O meu é difícil, mas o seu é mais difícil que o meu. É difícil para mim porque eu não conheço em detalhe como é que é a economia da região amazônica, então eu não saberia te responder, né? Mas aí eu jogaria, a provocação seria, puxa vida, será que não daria para escrever, né, um trabalho, um artigo sobre a economia política da região amazônica, focando em algum caso específico, né, de política que você tenha observado? E eu realmente não conheço, tá? Aí a minha resposta para você vai ser eu não sei, tá? Me desculpa, tá? A captura de regulador do Butler, né, que é a coisa do multipartidarismo, mas no fundo a preocupação da Paula, né? A preocupação da Paula é assim, puxa vida, eu começo a olhar a política e é interrompida. Acho que essa é a história do setor público brasileiro, né, Paula? Assim, por pior que seja, né, é a história do setor público brasileiro. E é muito maluco isso, eu acho que eu vou me estender um pouco. Eu acho muito maluco isso, porque, assim, toda vez que parece que isso eu aprendi com uma professora minha do mestrado de economia brasileira. Então, nessa pandemia eu me lembrei muito dela, né? E que ela dizia assim, ela terminava o curso de economia brasileira dizendo para a gente assim, olha, em resumo, como é que funciona o governo no Brasil? Toda vez que tem um problema que dá errado, ele cria um órgão. Quando esse órgão deixa de funcionar, ele cria outro órgão. E aí, quando esse outro órgão foi criado, e aí assim por diante, é um negócio meio... E, ao mesmo tempo, você tem essas questões de interrupção de alguns processos, mas aí eu sou otimista e pessimista, tá? Por exemplo, eu acho que você tem ilhas no setor público que funcionam, né? Eu acho que o Banco Central, durante muitos anos, foi uma coisa... Ficou a reboque da hiperinflação. Depois da estabilização, eu acho que eles conseguiram criar uma certa continuidade, né, dos processos lá dentro. Sei lá, eu não acompanho tão de perto, mas quando eu vejo, né, a evolução do marco regulatório do Banco Central, né, o próprio PIX, essa agenda toda que eles têm agora né, com as fintechs e tudo mais, eu vejo assim, uma certa continuidade. Mas, assim, de novo, eu acho que eu vejo ilhas, né, de excelência, porque eu acho que a regra é como você falou, né, você tem muitos problemas de política interrompida. Uma coisa, como é que se diz? Um avanço recente, que eu não sei exatamente quando começou, mas veio aí, né, já nesse século, né? Eu acho que é a construção do Comitê de Monitoramento, né, de Políticas, né? O CEMAP, né? Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas, né? Que tem feito um esforço tremendo de fazer um exercício muito simples, que é avaliar, pegar um programa que já foi implementado, por exemplo, e avaliar se ele deu certo ou não, né, e tentar levar isso para frente, né, até para você rever, né. Tem as avaliações ex ante, eu tenho mais dificuldade de entender essas avaliações ex ante, é mais na formação, não é uma coisa que eu entenda muito, mas as ex post, né, é aquelas que a gente gosta de fazer como exercício na economia,
mas que são muito importantes, né? Então, assim, é algo que eu vejo com muito... É claro, como você falou, né? Assim, eu acho que tem sempre a chance dessas coisas serem interrompidas, né? Então, assim, parece ter uma... assim, o ciclo político-econômico acaba sendo muito forte na interrupção de alguns processos e não em outros, né? Uma reforma administrativa é muito difícil de ser feita, né? Essa aí você não muda fácil, né? Mas algumas políticas que são interessantes às vezes são, né, interrompidas, né? Enfim, mas quanto mais você tiver, né? Eu acho, né? Um modelo regulatório inteligente, que funcione blindado, né? Que possa seguir de fato, né? Não fazer o regulador fazer o que ele quiser, né? Mas como no caso do Banco Central, seguir uma Constituição monetária, né? E ele tiver instrumento para isso, melhor. Eu acho que no fundo é um pouco assim, o problema do setor público é que muitas vezes, né? Quando se troca de gestão ou quando se politiza alguma coisa, não é nem politizar, quando se troca e coloca-se uma outra pessoa, bagunça a estrutura de direito de propriedade no sentido de que você começa a querer tomar do gestor X ou Y, né, o que ele fazia, e você fazer, né, e, na verdade, a boa política pública funciona quando, né, você tem, né, alocação, acho que de tarefas bem definida, né, com direito de propriedade bem definido, né. Sei lá, eu acho que o esforço que eu vejo do CEMAP nesse sentido, estou fazendo propaganda do CEMAP aqui, né? Mas eu acho que o grande esforço deles é um esforço muito legal. Eu não sei se o que eles fazem de avaliação será engavetado, mas eu acho que tem um esforço de várias pessoas dentro do governo para que não seja, né? Mas é a nossa história, né? Se era para dar uma resposta pessimista, eu dou, né? Mas eu acho que, de novo, tem ilhas de excelência e vai muito ainda né, eu espero que isso mude, mas não é fácil, né? A pergunta da teoria dos jogos, né? A teoria dos jogos no direito. Estou até surpreso, tá? Porque geralmente eu tenho dificuldade de ver o pessoal do direito aplicando a teoria dos jogos. E fico muito feliz de saber que tem alguém no direito aplicando, né? Tem a ver com a escolha pública? Tem. Mas, assim, qual que é a relação? Nesse caso, a teoria dos jogos ela acaba sendo uma ferramenta para ilustrar alguns fenômenos, né? Para a gente entender alguns fenômenos de ação coletiva. Tem tudo a ver, sim. Muito bem, muito bem. Me escutam, ok? Sim. Estamos aqui na sequência aqui das perguntas e eu vejo que tem um bloco aqui que são de perguntas concentradas em uma área. E eu explico, Cláudio, nós temos aqui um grupo de discentes aqui do programa que está trabalhando com temáticas relacionadas ao federalismo, em especial a temas relacionados ao federalismo fiscal. Por exemplo, nós temos pessoas trabalhando com o impacto da Lei Candir, por exemplo, no desenvolvimento dos municípios do estado do Pará, tem outros que estão trabalhando com incentivos fiscais estaduais ou federais para grandes empresas mineradoras. E a doutora Tatiane Viana, que é mestranda do programa, ela faz a pergunta: a Lei Candir, à luz de Dairon Acemoglu e James Robinson, é uma instituição extrativista? Pois deflagra desigualdades regionais não só pela desoneração da exportação de bens primários e semi-elaborados, mas também por impor um federalismo deletério que prejudica radicalmente o estado do Pará. Ponto. Ela está fazendo uma afirmação. Então, o Dairon Acemoglu trabalha com aquele conceito de instituições inclusivas e extrativistas. Então, ela está dizendo que a Lei Candir é uma instituição extrativista. Como o senhor classificaria a Lei Candir à luz da Public Choice, considerando que esta norma vem causando tantos impactos negativos nos orçamentos públicos, estaduais e municipais? Bom, uma pergunta. Tem duas outras perguntas aqui que, aliás, três perguntas que eu vou agrupar. Outra do professor Helder Mello. O professor Helder Mello também é mestrando do programa, é professor aqui em várias universidades do estado do Pará e é membro do grupo de pesquisas também. Ele faz a seguinte colocação: parabéns ao professor Chiquida pela sua palestra e pelo tema importantíssimo. Aí diz, no guia de Butler cita que, em geral, o melhor é que as políticas públicas sejam tomadas no nível mais local possível. O senhor concorda? A lógica da descentralização das tomadas de decisões das políticas públicas. O senhor é favorável ou não? O Fábio Roberto,
que é também nosso aluno aqui, servidor da Sudan. Professor Chiquida, considerando o aumento recorrente das renúncias tributárias no Brasil, quase 25% das receitas, rentismo, e em contrapartida, por exemplo, termos baixo imposto sobre herança, o senhor acredita ser possível uma reforma tributária consistente, ou os interesses de minorias privilegiadas continuarão prevalecendo? Qual o fator acredita como essencial para a melhoria desse cenário? Eu vou fazer essas perguntas porque elas são relacionadas, tá? O Anderson Dias também é servidor da Sudan, está trabalhando com incentivos de grandes projetos mineradores, incentivos federais a grandes projetos mineradores do estado do Pará. Boa noite, professor Chiquida. Parabéns pela excelente apresentação. Como você enxerga a política de incentivos fiscais como indutora do desenvolvimento regional, levando em conta que mais de 50% do total de renúncias fiscais federais está concentrado na região sul-sudeste do Brasil? Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que sobre federalismo. Mais uma questão aqui do tema que é do Antônio Catete. Antônio Catete é servidor, ele é auditor da Fazenda Estadual aqui, e ele é mestrando também, está trabalhando com incentivos fiscais estaduais. Ele vem também no tema da Lei Candir aqui. A Lei Candir estabeleceu a não tributação das exportações de produtos primários, e em virtude disso a mineração tem uma carga tributária próxima de 10%, o que demanda uma tributação maior em outros segmentos, conforme Buchanan. Acemoglu e Robinson, em Porque as Nações Fracassam, falam sobre instituições, inclusive extrativistas, onde nos parece que, pela teoria da escolha pública, falha em sua função, neste caso, sempre com o mercado como pano de fundo. Está correta a minha afirmação? Eu vou parar por aqui, que eu acho que é muita pergunta. Então, mas todas estão relacionadas, Chiquida, à questão do federalismo, incentivos fiscais, ou seja, você tem a questão do benefício concentrado e o custo difuso, muitas vezes, desses projetos. Que a gente quer te ouvir um pouco sobre isso. Tá. Então, na verdade, está todo mundo bravo aí com o sistema tributário, pelo que eu estou vendo, né? Assim, basicamente, está todo mundo bravo. E, assim, são duas excelentes perguntas, na verdade, né? Eu acho que bom, assim, eu não sei se eu consigo falar especificamente sobre cada uma delas, mas eu acho que eu consigo falar um pouco no geral. Primeiro, o tema do federalismo fiscal é sempre um tema bem interessante, né? E aí eu acho que a gente tem... eu me lembro, assim, na época do meu mestrado, na verdade, a minha dissertação foi um pouco em cima de federalismo fiscal. E na época eu estava preocupado com alguma coisa, assim, com a mesma inquietação de cada um de vocês, eu acho, mas era um pouco diferente. Eu estava preocupado com a questão da emancipação dos municípios em Minas Gerais, né? 95, isso aí, mais ou menos. Tinha lá um monte de municípios querendo se emancipar, né? E aí isso poderia ter um impacto e tal. E eu me lembro que uma distorção que era sempre apontada, né, é a distorção do Fundo de Participação de Municípios. Então, a gente via, né, pegando os municípios, que tinha lá uma diferenciação de distribuição no país. Não necessariamente a região sudeste recebia mais do que a região nordeste, por exemplo, mas você tinha umas distorções, né, de municípios pobres, né, do Nordeste receberem menos que municípios ricos do Sudeste. Tem toda uma polêmica que tinha um aspecto técnico, que é bem simples, que é a regra do Fundo de Participação de Municípios. A distribuição é feita por faixas, né, igual no histograma, né? E aí tem uma coisa bizarra, que é um município de, sei lá, 200 mil habitantes, não ser tão diferente de um município de 200.001 habitantes. Né? Então tem um aspecto técnico que gera uma distorção, e tem um aspecto de economia política, que era a emancipação gerando mais receita para a região como um todo, né? Por conta do efeito da regra do Fundo de Participação. E aí, nisso aí, por que eu estou falando sobre emancipação, não estou falando de Lei Candir e tudo mais, né? Nisso aí eu acabei parando, né? Acabei descobrindo uma teoria, um modelo de federalismo, que é o modelo chamado do Market Preserving Federalism, que é o do Weingast e do Ronald McKinnon. O Ronald McKinnon é um cara de macro que já faleceu, né? E o Weingast está vivo ainda, né? É o cara dos custos concentrados, benefícios concentrados, custos difusos.
Mas o que essa teoria dizia? Essa teoria dizia assim, para você ter um federalismo, o federalismo é um negócio, dizia assim, que politicamente é uma maluquice, porque você tem um Estado que tem o poder da coerção, né, e tem, né, os diferentes estados ali trabalhando, e o Estado, o incentivo dele poderia ser extrair o máximo de imposto possível. Então, a preocupação dos autores era como é que você cria um federalismo que tem poucos incentivos para a própria destruição dele mesmo, né? E aí eles falam assim, bom, se tem uma moeda só, a moeda tem que ficar para a autoridade federal. Na política fiscal, aí que vem a polêmica, né? Mas que aí eu acho interessante pensar, porque eu acho que responde boa parte das perguntas, né? Eu gosto desse modelo do Weingast, mas ele é polêmico. Ele dizia assim, não deve existir transferências entre esses estados, deveria cada um deles cuidar da própria vida fiscal, né? E aí eles usam aquele conceito da restrição orçamentária rígida nesse tipo que é um conceito que foi criado por um outro economista, o János Kornai, que é um economista húngaro, né? E eles colocam isso falando que os estados, os entes subnacionais, na verdade, deveriam ter restrição orçamentária rígida. Você não deveria ficar perdoando dívida de estado, nem de município, que é uma coisa que geralmente a gente não recomenda mesmo não, né? Senão o estado e o município começam a se endividar e não quer tributar nunca, porque o incentivo político é sempre não desagradar a base. Um pouco isso todo mundo falou em algum momento. Uns ficaram bravos aí com a mineração, outros ficaram bravos com, sei lá, com alguma elite, etc. e tal. Eu não saberia, seria muito para mim dizer se é uma instituição extrativa ou não. Mas eu acho que é um bom tema de pesquisa tentar trazer o conceito de instituição extrativa, né, para alguma coisa empírica. Tá bom, você acha que é extrativa, eu também acho que concordo concordo com você em princípio que seja. Mas quais são os critérios para eu dizer que, né, que esse subsídio faz parte de uma instituição extrativa ou não? Eu acho que esse tipo de estudo aqui é legal de ser feito, né, tentar ver, né, sei lá, se você comprar a ideia, né, você não precisa comprar, mas só como exemplo, se você comprar a ideia que a restrição orçamentária rígida é sinônimo de diminuição da extratividade de uma instituição, diminui esse grau de extração, então você testa isso econometricamente, tenta medir isso aí. Ou se você, né, tiver um outro jeito de medir isso, né, então assim, seria mais ou menos por aí que eu iria, né? Imposto sobre herança, aí eu já não sei, já acho que é uma questão mais complicada, mais macro, né, não sei se é tão específica aí, né, mas entendo o incômodo do colega com a desigualdade na dimensão fiscal e tributária, né? Também não gosto, né? E aí eu acho que eu acabo respondendo também a questão da renúncia fiscal. Tinha alguma coisa do Butler aqui que eu... tá. Governos locais, né? Tá. Esse é um tema que eu Descentralização de políticas públicas. Eu gosto muito desse tema. Assim, eu acho... eu já fui mais, assim, por amor, não tanto por ciência, mas por amor, assim, né, vamos dizer. Eu sempre gostei mais desse conceito de você ter a política pública local. Mas eu acho que a gente tem que pensar com a cabeça do federalismo, né? Tem certas atividades que têm economia de escala, tem outras que não. Então, na verdade, a gente tem que ver. E o mais complicado, né, assim, que eu acho que hoje em dia, né, assim, hoje em dia tem certas mudanças tecnológicas que você ter uma economia de escala pode não ser verdade hoje, mas pode ser verdade daqui a pouco, né? Basta ver a mudança que aplicativos de transporte, tudo mais, fizeram na regulação. Não é difícil você ter isso dentro do Estado também. Então, o que eu acho? Eu acho que, muitas vezes, o que eu sinto em termos locais, quando eu olho para municípios, é que a política pública no município tem uma qualidade muito baixa em relação ao que eu vejo no Estado, e essa também é mais baixa do que eu vejo na administração federal. Tem uma dificuldade grande, me parece, de você ter, né, boas políticas públicas no nível local. Então, eu acho que, assim, eu acho que é verdade que no nível local você conhece melhor a realidade das pessoas, não tem a menor dúvida disso, mas eu acho que falta, de alguma forma, o pessoal da ciência política gosta desse conceito de capacidades estatais. Eu não conheço muito, né, e sou um pouco antipático, mas é porque eu não conheço, né? Eu sou chato mesmo, eu gosto de brigar com o cientista político, né? Então eu fico provocando. Mas eu acho que capacidade estatal talvez seja um conceito, né, a ser levado em conta aqui também, né? Eu vejo falta
né, de boas políticas públicas no nível local. Falta análise de impacto regulatório de políticas públicas no nível local, né? Uma cidade que eu visitei, não vou mencionar, mas assim, também não sei o quanto que é verdade, mas aí eu vou preferir não mencionar, do interior, né, de um estado aí, o motorista do táxi me disse que o sujeito que é o secretário dos transportes da cidade, que fez o desenho das ruas, assim, das ruas não, do tráfego, né, do fluxo do tráfego de ônibus e carro, era um padeiro. Assim, o cara que fez isso aqui é um padeiro, não é um engenheiro de tráfego, mas ele foi nomeado pelo prefeito. Aí o senhor entende porque é uma bagunça. Eu não sei o quanto que isso é mentira dele ou não, mas olhando para a cidade, olhando para o trânsito, eu não duvido, não, né? E às vezes eu fico pensando, assim, falta um pouco de qualidade aí, de capacidade de alguns municípios. Às vezes eles precisam desse tipo de formação. Nesse sentido, se você melhora, né, ceteris paribus, esse fator, aí eu acho que essa intuição, que eu acho que é uma intuição verdadeira, de que, né, no nível local é sempre melhor para você perceber a política, né, e fazer uma política mais bem aderente às preferências das pessoas, isso não tem dúvida. É mais fácil do que eu, sei lá, eu na ENAP em Brasília, falar como é que tem que ser a vida do cara tá em Bezim, no interior de São Paulo, né? Mas só que não adianta também eu chegar para ele com a proposta e o cara não conseguir implementar, né? Eu acho que, no fundo, falta um pouco algum tipo de capacidade estatal aí que faça essa política local ser mais efetiva. Tá? Aí eu, assim, surpreendendo a mim mesmo, estou aqui dando crédito aos cientistas políticos que gostam de capacidades estatais. Bom, muito bem. Lembrando que a nossa colega Paula aí colocou aí aviso no chat para vocês assinarem a frequência. A assinatura da frequência é importante para vocês terem os certificados, tá, da atividade. Bom, o último bloco de perguntas, mais 3 perguntas para a gente fechar aqui à noite. Do Alisson Abreu, que também é membro do grupo de pesquisa, é mestrando também do nosso programa e é servidor do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Ele diz o seguinte: boa noite, professor. Considerando o sistema de repartição de receitas no âmbito brasileiro, com expressiva concentração de valores na esfera federal, de que modo isso pode afetar o processo de escolhas públicas em um contexto federativo, sobretudo considerando-se eventuais discrepâncias no que tange ao poder de barganha dos entes subnacionais, municípios e estados, levando-se em conta que muitas transferências voluntárias são conseguidas por esses entes por meio da sistemática de troca de favores mencionados na obra indicada para a leitura. O Dualis está fazendo uma dissertação de mestrado sobre transferências voluntárias entre níveis de governo, Estado para municípios. Segunda pergunta da Jéssica Caroline, que ano passado defendeu brilhantemente a sua dissertação de mestrado sobre transferência pública. Ela é servidora do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Ela pergunta: professor Chiquida, o senhor acredita que a nossa Constituição brasileira consegue assumir o papel de proteger a sociedade dos abusos de grupos de interesse, conforme a visão de Buchanan? Bom, e a última pergunta, não sei se o Catete acabou de colocar uma pergunta aqui, mas depois eu vou ver se é uma pergunta. O Ivan Lima, é mestrando do nosso programa, ele é servidor da Sudam também. Nós temos vários servidores aqui da Sudam no nosso programa, inclusive por um convênio que nós temos com a Sudam. Professor, parabéns pela excelente exposição. As instituições regionais periféricas brasileiras, especialmente as amazônicas, historicamente têm sido preteridas em relação às demais. O lobby político interfere de maneira determinante na manutenção desses status. Alguns órgãos, como a Sudam, têm trabalhado para a mudança neste cenário. Quais aspectos da escolha pública poderiam auxiliar nesse sentido? Bom, deixa eu ler a última pergunta do Catete, por gentileza, ao Catete aqui. As pessoas, de uma forma geral, manifestam interesses egoístas, independentes se são pertencentes ao mercado ou ao Estado. Enquanto o mercado possa fazer tudo que a lei vedar, o Estado somente pode fazer o que a lei permitir. Está fazendo um comentário na questão do que o ordenador de despesa pode fazer. Pergunta-se, considerando-se que os controles difusos da sociedade e os diversos órgãos que compõem as instituições do Estado
facilita o controle das falhas de Estado. Eu acho que a pergunta não ficou bem formulada. Catete, se você quiser explicar rapidamente, Catete, não é só pergunta. É isso, é porque a falha, o professor falou que é a falha de mercado e a falha de Estado. As falhas de Estado, ela não é minimizada por esses controles, controle social e os controles institucionais, enquanto que o mercado ele tem uma liberdade muito maior do que o próprio Estado para poder agir? É essa a pergunta. Obrigado, professor Eduardo. Muito bom. Professor Chiquida. Tá, deixa eu... Poxa, Eduardo, assim, só fazer um comentário daqui, todo mundo está falando aqui, eu agradeço, eu espero que a exposição tenha sido boa mesmo, igual vocês estão dizendo aí. E, poxa, olha, estou gostando das perguntas, é o primeiro contato que eu tenho com o programa de vocês e estou muito feliz de estar podendo responder aqui, tentando responder, né? Estou querendo ver se eu jogo mais perguntas, né? E mais hipóteses aqui, mas vamos lá. Começando da última aqui, que foi essa da falha de Estado, falha de mercado. Não, eu não acho que o mercado está tão livre assim para fazer o que ele quer, não. E aí, do lado do governo, eu tenho um problema, que isso eu vejo bastante aqui lá em Brasília, né? Eu estou no remoto aqui, mas muito servidor. E aí nós estamos falando de servidor honesto, tá? Assim, pessoal que está aí trabalhando direitinho e tal. Muito servidor reclama, inclusive, dos órgãos de controle, né? Porque o que seria um Estado interessante para a sociedade, né? Aquele Estado que fosse ágil para responder nas crises, por exemplo, né? Seja de saúde, econômica e tudo mais. E até se é para regular direito, que ele regule bem e tudo mais, etc. Né? Que prenda bandido, que ponha gente com doença no hospital, e de educação, etc. Mas, muitas vezes, assim, existe um não desprezível contingente de servidores, pesquisadores de pé já me relataram isso também, que sempre reclamam, né, dos órgãos de controle. Os órgãos de controle vedam tanto a ação do servidor, tão preocupados, às vezes, com a corrupção, então, que, às vezes, eles acabam exagerando e podando, né, às vezes, a inovação no serviço público, que é algo que, assim, parece bobagem, mas não é. Cortou o áudio, Cláudio. Cláudio, cortou seu áudio. Cláudio? Esbarrei aqui sem querer. Né? Opa, agora tá bom. Ali na ENAP eu vejo muito isso, né? Assim, a dificuldade que às vezes você tem de fazer uma mudança que é simples, que vai ser boa, você vai economizar recursos para o setor público, vai atingir, sei lá, uma parcela maior da sociedade com a pesquisa, mas aí tem um monte de restrições que vêm do órgão de controle. Eu acho que uma área de pesquisa que é interessante de pensar é estudar a forma de governo, pensando na relação dos três poderes, no caso do Brasil, né? Eu acho que, de certa forma, esse é um problema que eu vejo, né? Assim, o mercado, aí eu vou discordar do colega, eu acho que o mercado, ele falha, assim, ele é eficiente em algumas coisas, falha em outras, mas eu acho que ele também está bem regulado, né? Por bem ou por mal, né? Ele está bem amarradinho, né? Eu acho que poderia ser um pouco menos, mas enfim, né? Tá bom, a Sudam, né? Puxa vida, aí de novo, né? Aí vai da minha ignorância de não conhecer muito ou quase nada, né? Da economia amazônica. Mas se eu entendi bem a pergunta, né? E se eu entendi bem mais ou menos o que está sendo perguntado, eu não sei se não é uma questão a ser pesquisada, né? Em termos da própria economia política que cerca a criação da Sudam e a sua atuação posterior, né? Você pode talvez usar a teoria dos ciclos político-econômicos, né? Ou também pensar na própria criação das superintendências, né? Aí o pessoal da superintendência vai ficar bravo comigo, mas a superintendência pode ser pensada também dentro de um processo político que se quis favorecer, né? Algumas regiões, não sei, né? Veja, estou falando em termos de hipóteses de economia política, né? Quando você vai para a escolha pública, a gente acaba falando mal de todo mundo, tá? Assim, no bom sentido, tá? Se é que dá para falar mal de alguém no bom sentido, mas nesse sentido de pesquisa, tá? A Constituição nos protege? A Constituição brasileira, não protege, não. Eu não sei, assim,
eu não quero falar sem ter investigado, sem olhar dados, não, mas eu não tenho a sensação de que a nossa Constituição é o melhor desenho para o país, não. Eu gostaria de ter uma Constituição mais enxuta, mas que fosse mais enxuta, mas que fosse mais efetiva, né? Menos, sei lá, né? Uma Constituição, sei lá, que tem uma OAB dentro da Constituição, eu acho meio estranho. Assim, não tem nada contra a OAB, não, mas, né, tem um monte de outros conselhos aí, tem uma linha escrita, né, dentro da Constituição sobre a OAB. Eu acho isso muito esquisito, sei lá. Parece que foi feita ali naquele afã de 88, né? 88, não, 86, 88, né? Eu estava na graduação nessa época. Tinha um professor que sempre ia para Brasília, né, participar da Constituinte. Acho que naquele afã todo, o pessoal acabou criando um monstrengo. Não vejo a Constituição assim, se é que ela tem esse papel, né? Eu acho que, em última instância, ela deveria proteger a gente mesmo. Eu não sei se ela cumpre isso bem, não, né? Mas tudo bem. Aí a questão é como é que você muda isso, né? Não é um jogo fácil. E tinha uma questão que era a primeira, que era da tributação. Aí minha letra é muito feia, né? E aí eu fui anotar aqui, mas eu me lembro que eu pensei numa coisa assim, a tributação ser injusta, eu não me lembro se era injusta ou mal distribuída, e a pergunta tinha a ver com como é que a escolha pública ajudava a explicar isso, né? E aí eu fico pensando se isso não é se o arranjo, né, que foi, acho que é o arranjo tributário ou o arranjo de subsídio, não me lembro agora, mas, desculpa, eu anotei muito correndo aqui, mas o que eu pensei na hora, quando foi perguntado, foi, será que isso não é endógeno, não? Será que esse arranjo que a gente tem tributário, ele não é fruto, né, de um jogo político anterior, né? Então, assim, em termos de modelo, é até difícil, porque, no fundo, o jogo político acaba sendo endógeno mesmo, né? Mas são várias questões, e por isso eu acho interessante, que eu acho que dá para pensar, né, em artigos e temas de dissertação em que a gente tem algum tipo de teste empírico, né? Pelo que eu entendi do que o professor Eduardo foi mencionando ao longo das perguntas, é um pouco essa tônica dos trabalhos aí, o que eu acho ótimo, né? Porque essas questões de ciências sociais aplicadas, a melhor maneira de tratar é conhecendo bem o problema, aí sim ter um modelo teórico que explica bem aquele problema e daí derivar, né, hipóteses que você possa testar e aí testar o melhor método possível, né? Não quer dizer que você vai... aí eu falo mais para os mestrandos, né? O mestrando sempre vem da graduação com aquela ânsia, né? Você tem que lembrar que o importante da dissertação não é você provar que você está certo a qualquer custo, né? Inclusive da verdade ou da ciência, né? Ou os dados, se você quiser. Não, é você fazer bem feito com a melhor ferramenta que você tem, seja a estatística, econométrica, e aí chegar no resultado mais, né? Aí eu vou ser aqui friedmaniano, né? O mais não, sei lá, positivista, né? O mais não refutável ali que você conseguiu com aquela tecnologia. Lembrando, daqui a 10 anos vem um teste novo e mostra que você estava errado e tal. Mas o importante é fazer bem feito. É esse o talento que se busca, né, desenvolver num cientista social aplicado, né, economista, né, gestor de política pública, né, um cara que tem excelência na pesquisa e no método, saiba usar os métodos aí de última geração, fazer um trabalho bem feito, né. Eu acho que é isso que todo orientador quer, né, principalmente nessa área, né, de escolha pública, né, de ciência política, quando é aplicada, né, economia, né. Pelo menos eu vejo assim, né? E todas as perguntas que vocês fizeram, no fundo, eu fiquei pensando em ideias, né? Fiquei aqui lamentando ter parado de estudar algumas coisas, que ficaram no meu passado, achando um monte de coisa interessante. Fiquei aqui morrendo de vergonha de não saber quase nada da economia da Amazônia, né? Mas, nossa, achei assim, uma oportunidade muito boa, Eduardo. Eu só tenho a agradecer, viu? Assim, muito legal os alunos, as perguntas dos alunos, viu? Vocês gostam de provocar, hein? Gostei. Muito bem, muito bem. Eu quero mandar um abraço para o meu xará homônimo, Eduardo Costa, que está lá no Canadá, Cláudio. O Eduardo está fazendo doutorado no Canadá, está fazendo uma tese sobre desenvolvimento da Amazônia. Professor Fábio, ele está estudando temas muito parecidos com aquele teu projeto de pesquisa, tá? Questões filosóficas sobre o desenvolvimento da Amazônia. E o Eduardo sempre participa das nossas reuniões. Daqui a pouco eu vou dar a oportunidade para o professor Fábio fazer o comentários
sobre nosso evento, como até vice-coordenador do nosso programa, mas eu queria só mencionar, Cláudio, algumas coisas. Primeiro, eu tenho provocado os alunos aqui do nosso mestrado, porque o nosso programa de pós-graduação, ele tem pouco mais de 10 anos. É um jovem programa, começou em 2010, em 2011, ele é um jovem programa, nosso grupo de pesquisa, ele é muito jovem, mas o que caracteriza o nosso mestrado é porque é um mestrado profissionalizante. Então, os nossos estudantes, diferente do mestrado acadêmico, tem duas diferenças básicas dos nossos estudantes. Primeiro, ele é um mestrado que ele visa uma entrega pública, uma geração de um valor público. Ou seja, não é apenas uma reflexão teórica, mas você tem que entregar uma reflexão sobre um caso concreto da gestão da política pública e uma solução, apresentar uma entrega, uma solução. Que a gente vai facultar aos gestores públicos, aos políticos, etc, etc, etc. Segundo, é que os nossos alunos, eles são normalmente servidores públicos com alguma experiência naquilo que fazem. Diferente do mestrado acadêmico, que muitas vezes você tem um aluno que acabou de fazer graduação, faz uma prova da ANPEC, passa no mestrado, não tem experiência de vida profissional, muitas vezes, e vai aprofundar teoricamente um assunto. Nossos alunos têm um caminho inverso. Muitos deles, por serem servidores efetivos, eles conhecem muito bem a problemática que eles estão trabalhando, do dia a dia, e vem para o mestrado com esse conhecimento prático em busca de um referencial teórico que permita analisar um problema. E aí eu tenho provocado com eles o seguinte, eu digo o seguinte, olha, nós não podemos escrever mais do mesmo. Nós precisamos ter a audácia de entregar um valor público, mas também no campo da ciência sermos provocativos. Então, por exemplo, teoria neo-institucional, teoria da escolha pública, se você for olhar o que já foi escrito sobre problemas relacionados à gestão pública na Amazônia especificamente, a produção é quase zero. Portanto, produzir conhecimento a partir desse referencial teórico é algo que traz uma certa relevância para a academia, porque provoca um debate que eu acho que robustece a política pública, mas também retroalimenta a geração de conhecimento teórico. Então, eu te convido, Cláudio, a você nos acompanhar. Eu espero que não seja a tua única visita às nossas atividades. Eu espero que mais à frente você possa estar participando de outras reuniões. Sempre que possível, eu vou te mandar nossas programações. Já faço o convite para você retornar conosco aqui. Quero te agradecer em nome dos mestrandos, em nome do nosso programa de pós-graduação. Na verdade, o professor Fábio vai falar em nome do nosso programa de pós-graduação, mas eu tenho certeza que a tua participação hoje gerou várias inquietudes, várias ideias, várias reflexões, vários elementos que podem, inclusive, subsidiar artigos e a própria dissertação de vários aqui discentes. Eu queria perguntar, professor Fábio, se eu gostaria de fazer uso da palavra. Não, só agradecer, né, a contribuição que o Cláudio trouxe aqui para o nosso programa e, assim, dizer que nosso programa ele é um programa em gestão pública do desenvolvimento, então ele tem um foco multidisciplinar, né? Então ele trabalha com a economia, com a sociologia, com a ciência política, com a antropologia, com a filosofia também, porque, na verdade, eu me lembro quando eu fiz o primeiro ano lá de economia, lá na USP, aí falava-se muito um termo que você usou também, ceteris paribus, né? E aí vai se construindo os modelos econométricos, as teorias econômicas, só que o mundo não é ceteris paribus, né? O mundo é muito mais complexo do que a ciência econômica procura modelar. Então, essa foi uma inquietação que me trouxe ao longo da minha vida profissional e acadêmica, de procurar realmente transcender um pouco da disciplina, né, para poder, pelo menos, diminuir um pouco da inquietação em relação à explicação das realidades. Mas é muito importante essa contribuição e espero também que possa voltar aqui para nos brindar com mais outros eventos que, eventualmente, você possa participar. Muito obrigado.
Olha, a Paula botou aqui convite para o GPDA. Está feito o convite, Cláudio. Se você quiser integrar nosso grupo de pesquisa, você está mais do que convidado. Cláudio, eu aproveito para te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Bom, pessoal, como vocês viram, eu sou tão distraído que eu esqueci do cronômetro, né, no início da fala. Mas eu agradeço muito, né, Eduardo, assim, olha, como eu falei, né, gostei bastante, né, eu pode mandar a programação, pode, né, se eu puder contribuir, se alguém tiver quiser tocar alguma ideia sobre temas, né, para pesquisa, fica à vontade para mandar e-mail. O professor Eduardo tem meu e-mail aí, é só passar, não tem problema nenhum, né, eu posso demorar um pouco para responder, mas eu respondo. Geralmente não demoro não, mas eventualmente, né, um ou outro, né, a gente acaba esquecendo ali, mas não tem problema também, não sou um cara chato, pode me mandar, mandei aí e tal, né, como é que fala? Uma coisa que eu achei muito legal, né, Eduardo, eu não sabia, né, mas acho esse tipo de mestrado muito interessante, até por essa missão, né, que foi até mencionado pelo professor Fábio no início, né, acho que tem uma missão aí que é a missão da entrega, né, de uma melhora de alguma coisa de política pública, né, esse objetivo é também um objetivo que a gente busca muito aqui na nossa... A diretoria mudou de nome aqui na ENAP, né, Diretoria de Altos Estudos, né, é o nome dela agora, né, ela tem muito né, nas bolsas que a gente tem, e no próprio mestrado e doutorado também, é parecido com o de vocês, né, com só de servidores, e sempre estudando um caso, né, é profissional também, né, agora tem um doutorado que deve abrir em breve as turmas, acho que já abriu, como eu falei, sou meio distraído, eu acabo me esquecendo dessas coisas, mas eu acho isso um tipo de trabalho muito interessante, né, e só, assim, para fechar, mas, assim, é um pouco na fala do professor Fábio, né, da questão dos ceteris paribus, eu acho que são momentos, né, eu gosto muito de lembrar da McCloskey, né, McCloskey tem no livrinho dela, que são os pecados da economia, um livrinho pequenininho, ela fala assim, que é verdade que a gente tem que se especializar é muito importante, mas especialização não é um fim em si mesmo, né, você especializa para, no final das contas, fazer trocas, né, e quando a gente chega num ponto de especialização, a gente quer fazer trocas, né, e daí eu acho que é muito importante mesmo, né, você ter essas visões diferenciadas aí né, de áreas diferentes. Acho que a própria economia novo institucional, ela tem muito essa riqueza, né, quando você olha ali o tipo de trabalhos, né, e, olha, eu fico muito agradecido, espero realmente ter, né, contribuído para alguma coisa, né, assim, algum tipo de reflexão, né, agradeço, na hora que quiser, né, pode mandar, eu precisar de alguma ajuda, né, se eu puder voltar e ajudar alguma coisa, eu volto com o maior prazer, tá, e foi um prazer conhecer todos vocês, eu não conhecia ninguém, né, praticamente, né, nem o professor Eduardo, né, só conhecia de e-mails, né, foi um prazer muito grande. Muito bem, Cláudio, eu agradeço a sua generosidade, a sua gentileza, eu realmente não conhecia o professor Cláudio pessoalmente, eu assisti uma apresentação dele na Universidade Mackenzie, que ele fez no Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, sobre teoria da escolha pública, junto com o Jorge Viana, né, Monteiro, e eu tomei a iniciativa ali, eu gostei da apresentação dele, procurei o e-mail dele, mandei um e-mail para ele, e ele prontamente me respondeu, e o que me marcou foi, ele sempre foi muito atencioso, prestativo, generoso nas respostas, e se colocou à disposição. Eu acho que valeu muito a pena para a gente, eu espero que essa interação não fique por aqui. Cláudio, tu disseste que precisava conhecer um pouco mais a economia da Amazônia, eu vou te fazer um convite. No próximo dia 16 de junho, o professor Fábio Carlos Silva, ele vai estar conosco em mais um colóquio, vai ser o nosso próximo colóquio, e o tema é formação institucional e desenvolvimento regional da Amazônia brasileira, na qual nós vamos trabalhar com um artigo seminal que ele escreveu sobre a formação institucional da Amazônia, que foi inclusive objeto de uma parceria, na verdade, um convênio, que nós temos uma incubadora de políticas públicas aqui, no NAIA, inclusive você falou em altos estudos, né? Diretoria de Altos Estudos, nós somos também do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, então não é coincidência, e aqui nós temos uma incubadora de políticas públicas aqui,
que na época fez um convênio com o BNDES e nós fizemos vários produtos aqui, vários trabalhos, inclusive uma coletânea de livros aqui sobre o desenvolvimento da Amazônia, e um dos livros inicia com o artigo seminal do professor Fábio Silva, que faz uma releitura do processo de formação da Amazônia a partir de uma ótica institucionalista. Então, ele se inspira muito nas ideias do Douglas North ali. Então, você tá convidado, de repente vai ser interessante. Quem sabe a gente não pode pensar também, através da incubadora de políticas públicas, junto ao ENAP, alguma ação mais incisiva, alguma atividade. Eu acho que pode ser interessante a gente pensar em construir algo nesse sentido. Bom, fica feito o convite. Obrigado, professor Chiquida. Obrigado a todos os participantes. Eu acho que realmente foi muito instigante, e a partir de hoje eu acho que cabe a gente avançar, todos nós avançarmos aí nesse campo do conhecimento e gerarmos políticas públicas. A Paula está pedindo a foto. Se vocês puderem ligar as câmeras de vocês para a gente fazer um último registro aqui. Opa. Isso é importante. Eduardo, outra coisa, né, assim, alguma coisa, né, de novo, acho que eu não falei isso, mas se tiver alguma pergunta que alguém quiser fazer, eu posso não saber responder, mas fica à vontade, né? Pode mandar. Você colocou no final da sua apresentação alguns informes ali, inclusive sobre a BDE. Vai ter alguma chamada para evento da BDE agora? Eu te mando, vou te mandar. Nós colocamos no ar aí essa semana passada, final da semana passada. Mas a BDE, explica para o pessoal o que é a BDE aqui, para o pessoal entender. Sim. É a Associação Brasileira de Direito e Economia, que é o que seria o Law and Economics, né? Então, é teoria econômica, análise econômica do direito seria o nome, né? E a gente tem esse congresso, é o 14º ano, né? Então, se alguém aí está na área do direito com economia e conhece um pouquinho do tema, quiser arriscar, né, a gente já está com as submissões abertas já. Eu vou mandar para o professor Eduardo se eu não mandar, Eduardo, você me cobra, tá? Assim, se eu esquecer, mas eu vou te mandar logo acabar aqui. Se eu não te cobrar, eles vão me cobrar, porque pelo menos uns 3 ou 4 mestrandos nossos são da área do direito e estão fazendo estudos nessa área aqui. Então pronto, eu te mando, e aí você também me manda, por favor, o convite para a palestra do professor Fábio, né? E se eu puder, eu venho sim, né? Vai ser um prazer. Né? Perfeito, vamos tirar foto aqui, todo mundo sorrindo aí. Pronto, acho que foi legal. A Manuela entrou por último aqui. Vamos tirar mais uma foto por causa da Manuela. O Fábio estava dirigindo. Fábio, liga teu celular, mas com cuidado aí, que tá dirigindo aí. Pronto, olha aí. Tira a mão da frente, bonitão. Espera aí. 1, 2, 3 e valendo. Fiz besteira aqui, peraí. Print screen. Pronto, vou te mandar, Cláudio. Obrigado, gente. Nós encerramos aqui mais uma atividade do GPDA, estou encerrando a gravação. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado a todos.